Sobreviver a um inferno verde absoluto e ver 75% de uma nação inteira simplesmente desaparecer é de gelar o sangue. Como isso foi possível? Para entender o desenrolar dessa tragédia sombria, a curtida e a inscrição no canal são fundamentais antes de começarmos a análise de hoje. Foram 35 dias agonizantes. Um batalhão de jovens correndo por suas vidas no meio do nada, caçados sem piedade por forças desesperadas. E o pior, assombrados por um inimigo invisível. O ritmo era frenético. A sobrevivência parecia quase impossível. Seção 1. O chamado da pátria. Como essa descida ao abismo começou com uma ilusão tremenda de glória. Tudo começou em Minas Gerais, em maio de 1865. O Decreto 3.371 basicamente impulsionou um alistamento voluntário em massa. Civis completamente despreparados foram estruturados da noite para o dia em batalhões militares, conhecidos como os Voluntários da Pátria. Eles marcharam sob aplausos e música, uma verdadeira festa. Estavam completamente cegos para o destino sombrio que aguardava a centenas de quilômetros dali. Seção 2. Marcha para o abismo. O colapso total do planejamento. E as coisas desandaram rápido. Fica evidente a falha estratégica gritante dos dois lados. As tropas brasileiras enfrentaram um pesadelo logístico absurdo. Ficaram isoladas na região de Coxim, sem o básico para sobreviver. E do outro lado, as forças oponentes operavam com armamentos totalmente obsoletos e um comando centralizado que engessava as ações táticas. Era uma marcha às cegas direto para um desastre iminente. A realidade cobrou seu preço de forma impiedosa. Acampamentos completamente alagados, fome extrema, e logo depois as primeiras ondas de uma ameaça silenciosa atingindo em cheio os combatentes exaustos. O próprio comandante chegou a registrar no papel: na verdade, somos o exército do sofrimento. E a dúvida pairava no ar: seria possível alguém sair vivo dessa? Seção 3. A retirada da laguna. O maior teste de sanidade humana dessa campanha. Analisando a linha do tempo, vemos a real dimensão do pesadelo. Foram 35 dias de uma fuga implacável. Tudo começou em 8 de maio, passou por uma travessia desesperadora sob fogo inimigo no rio Apa, até chegar ao dia 26, um momento trágico de abandonar os companheiros que já não conseguiam dar mais nenhum passo. Uma provação sufocante rumo a Niuaque. A escalada de horrores diários beirava o irreal. A fome forçava sacrifícios inimagináveis. A ameaça silenciosa varria as fileiras noite após noite. Tempestades destruíam os abrigos improvisados, enquanto os ataques inimigos aconteciam sem parar. E com a perda do gado, a última fonte de energia de todo o grupo simplesmente desapareceu. A tensão era cortante. O resultado final, de 1.600 homens, apenas 700 conseguiram resistir a esse inferno. Menos da metade, e para não sucumbir de vez, o 17º Corpo de Voluntários precisou exigir de si mesmo um nível surreal de disciplina e resiliência militar. Um único passo em falso, um milissegundo de pânico, e o colapso levaria todos eles a um destino fatal. Seção 4. O fim de uma era. A queda e a desolação absoluta. Enquanto a retirada acontecia em um fronte, o conflito chegava ao seu ápice mais sombrio em Cerro Corá. Famílias inteiras e velhos combatentes ficaram completamente encurralados. As privações bateram num limite tão assustador que, para ter alguma chance de viver mais um dia, as pessoas ferviam couro de animais e misturavam ossos triturados com mato. Uma agonia extrema e silenciosa. Este gráfico revela a dimensão da queda. 75% da população paraguaia foi apagada. Uma perda demográfica avassaladora, onde sobraram quase que apenas crianças e idosos no final das contas. Uma grande sombra simplesmente engoliu a região e alterou a estrutura daquele país para sempre. O fim definitivo de uma era. Seção 5. Ecos da tragédia. O retorno dos fantasmas ao Brasil. Em 1870 veio a marcha final. A recepção no Rio de Janeiro foi gigantesca, com os voluntários aclamados nas ruas como verdadeiros heróis nacionais. Mas, por trás de todo aquele clima de festa, a imagem era um choque de realidade. Rostos esqueléticos e fardas em farrapos. A Glória estava de volta para casa, mas carregando um trauma invisível a tiracolo. As descrições de comandantes como Antônio Enéas Galvão e José Maria Borges dizem absolutamente tudo. Tem um peso insondável nesses olhares. E é exatamente por essa mistura inexplicável de disciplina de ferro, trauma profundo e resistência inabalável que o 17º Corpo de Voluntários cravou seu lugar na historiografia militar brasileira.
Eles se tornaram um monumento sombrio ao limite máximo da capacidade humana de suportar provações. Tudo isso deixa uma reflexão urgente e muito profunda. Quando a memória histórica de uma nação é forjada no limite absoluto do sofrimento e das privações, qual é de verdade o preço da glória? Fica a provocação para todos nós. Qual a opinião de quem acompanha essa história? O espaço de comentários está aberto logo abaixo. E até a nossa próxima análise.